irmãos Russo já se pronunciaram, eles disseram que têm interesse em dirigir um filme do Batman durante uma entrevista para o Comic Book. E é claro que isso levantou muitas especulações e muito interesse de várias pessoas, porque eles são os diretores de vários filmes de sucesso dentro do UCM, além de outras produções que eles também dirigiram, estiveram à frente e que foram um sucesso. Portanto, a gente fica com a pergunta: é uma boa ideia os irmãos Russo dirigirem um filme do Batman agora dentro do novo DCU do James Gunn, mais especificamente Batman The Brave and the Bold, Os Bravos e Destemidos? Bom, a minha opinião é que sim, e eu vou explicar o porquê, hein? Meu nome é Saulo Ferreira, seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd. Esse aqui é o nosso quadro Notícias Nerd, no qual eu trago informação e muita opinião sobre o mundo do entretenimento, filmes, séries, quadrinhos, Marvel, DC, tem muita coisa boa. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative este sininho de notificações para você sempre receber o aviso de que tem vídeo novo aqui. Tem muita coisa boa, beleza? Se inscreve aí e, claro, antes da gente começar, eu peço que você dê um like, porque isso ajuda muito, muito mesmo aqui. Então, é rápido, é fácil, é só você clicar aí, rapidão, tá tudo resolvido e você vai ajudar muito aqui o canal. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Sem mais delongas, bora para a notícia. Em primeiro lugar, o que esses caras, o que essas lendas, na minha opinião, são lendas do UCM, tá? Porque eles fizeram os melhores filmes do UCM, não todos, mas vários filmes do UCM que estão entre os melhores foram os irmãos Russo que dirigiram. O que eles disseram? Durante uma entrevista para a Comic Book, né? Perguntaram para eles se eles tinham interesse e qual personagem eles gostariam. Aí eles disseram o seguinte, abre aspas: obviamente, James Gunn está lá. Nós o amamos até a morte, né? Nós o amamos muito. Expressão, né? Numa livre tradução. Adoramos a direção que ele tomará nesse mundo. Você sabe que ele será criativo. E personagens favoritos da DC, né? Ele perguntou. Quer dizer, cara, há tantos bons. Sempre respondo com base nos quadrinhos que colecionava quando criança. E os 3 que mais colecionava eram o Batman, X-Men e Homem-Aranha. Inclusive aqui, abro um parênteses para dizer que eu me identifiquei com esses personagens aqui, que também são os meus favoritos, junto com o Quarteto Fantástico. Mas enfim, voltando para a fala dele. Mas houve muitas interações do Batman, então sinto que essa é uma resposta óbvia, respondeu o Joe. Ou seja, de todos os personagens da DC que ele poderia ser o diretor de algum filme, né, como a pessoa perguntou, ele disse que seria o Batman, porque dos 3 favoritos estavam Homem-Aranha e X-Men, que são da Marvel, e Batman, que é da DC. Então a resposta é óbvia, disse o Joe. E aí, em seguida, o Anthony completou. Ele disse o seguinte, abre aspas: nós não somos muito perguntados sobre personagens da DC. Você sabe, é difícil não responder a isso. Batman foi meu personagem favorito durante toda a minha infância, mas obviamente ele já tem sido muito bem explorado. Ou seja, o Anthony já fez um contrapeso aqui, dizendo que também ele concorda que o personagem favorito dele é o Batman, que seria o Batman que eles dirigiriam. Mas tem essa questão do Batman já ter sido muito bem explorado. No momento, estamos falando, inclusive, de uma franquia que está se expandindo, né? A franquia do Batman, do Robert Pattinson, é um filme que foi muito bem sucedido, que vai ter uma sequência e que tem um spin-off, que é a série do Pinguim, que inclusive está se vendendo como o próximo episódio da saga The Batman. Então, aqui, o Anthony tem toda a razão em dizer que o Batman já está sendo muito explorado, né? Sido bem explorado. Ele tem razão. Porém, o James Gunn tem um projeto de Batman para o universo compartilhado que ele está construindo. E este filme, Batman The Brave and the Bold, ou Os Bravos e Destemidos, vai precisar, obviamente, de um diretor. E por se tratar do Batman, que é um grande personagem, é um personagem que chama a bilheteria, é um personagem que tem muitos fãs, e com certeza é um personagem que vai ser importante nesse novo DCU, inclusive para uma formação legal da liga, que eu acredito que o James Gunn quer fazer, eles precisam de um ator muito comprometido, roteiristas muito bons e diretores muito bons. Ou como é o caso do próprio James Gunn, ele vai dirigir e escrever o roteiro de Superman Legacy. Então ele precisa de um cara assim. Eu não acho que o James Gunn vai querer dirigir, tá bom? O Batman, acho que o Superman vai ser o primeiro, vai ser o pontapé inicial, mas depois ele vai querer trazer outros, até porque o cara é co-CEO da DC, né? Da DC Studios, e embora tenha o Peter Safran, ele tem que tomar certas decisões, ele tem que estar à frente dos projetos. Então eu não acho que o James Gunn vai querer dirigir realmente todos os projetos, tá bom? Até porque tem séries, animações, acredito que nesse momento inicial ele vai se envolver mais, mas depois ele precisa de gente capacitada, e o James Gunn
já disse no Twitter, depois da repercussão dessa notícia, que ele ama esses caras, tá bom? No Twitter perguntaram pra ele se ele iria se opor, né, à ideia dos irmãos Russo dirigirem algum projeto da DC. E ele disse o seguinte: não, eu amo esses caras. Ou seja, jamais iria me opor. Ou seja, o James Gunn também gosta da ideia. E claro que os fãs ficaram malucos, porque os caras dirigiram, como eu falei aqui no começo do vídeo, os melhores filmes do UCM, né? Só recapitulando, eles dirigiram o Capitão América, o Soldado Invernal, que é um dos melhores filmes da Marvel de todos, se não o melhor. E depois os dois blockbusters animais, que foram Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Dois filmes que foram aí um grande crossover, né? O maior crossover de super-heróis da história do cinema. Então, os caras têm experiência não só em um filme solo de personagem, que foi o caso do Capitão América, mas também em filmes de equipe. Olha o tanto de herói que tinha nesses filmes. Além de, antes desses dois, Guerra Civil, que também foi um crossover grande porque a gente tinha dois grupos de heróis, né? Falei fora da ordem, mas enfim. Soldado Invernal, Guerra Civil, que é basicamente uma continuação de Soldado Invernal e Vingadores 2, e depois Guerra Infinita e Ultimato. Então, pessoal, os irmãos Russo têm uma grande experiência com super-heróis. E eles sabem trabalhar. Eu sei que tem gente que pode até não gostar, falar que os filmes têm erro. É claro que os filmes têm erro. Mas a gente tem a questão da aprovação do público e da crítica também. Todo mundo curtiu esses filmes. Se você for ver lá no Rotten Tomatoes, por exemplo, nenhum deles tem menos do que 80% de aprovação do público e da crítica. São filmes muito bons, são filmes de ação muito incríveis, mas não somente de ação, mas também que sabem trabalhar os seus personagens, sabem desenvolver os personagens. E em questão de complexidade de trama, se você pegar o Soldado Invernal, eu acho que é uma trama muito complexa e muito bem feita, mais do que os outros, que até, como eu disse, são filmes de equipe também. Então os caras sabem trabalhar muito bem. Agora pega toda essa experiência e traz para o Batman, Os Bravos e Destemidos. Pessoal, isso com certeza ia dar muito certo. Eles iriam com certeza fazer um trabalho muito bom. Primeiro por conta dessa experiência que eles têm com filmes de herói e também porque eles são fãs do Batman. Então eles com certeza iriam querer fazer o melhor. Fora do mundo dos super-heróis, né, do UCM, eles também têm experiências com outros projetos, né, com outros filmes de outros estilos. Mas ainda dentro do campo da ação, a gente tem o recente filme O Agente Oculto, da Netflix, que na minha opinião não foi um filme muito bom. A questão de ação, de coreografia, da direção, a parte da direção, eu acho que eles mandam muito bem. Mas em termos de história, eu acho que deixa a desejar, tá bom? E falando de ação, é importante mencionar que eles são produtores do filme Resgate, o 1 e o 2, que vai sair agora esse ano, com Chris Hemsworth, que também é um filmão de ação, tem sequências incríveis de ação. Então, os caras são totalmente capacitados, pessoal, e eles podem sim, inclusive aprender com os erros aí do Agente Oculto e fazer um filmaço de Batman. Lembrando que esse Batman vai ser um Batman mais experiente, não como o do Ben Affleck, que é inspirado lá no Dark Knight, mas é um Batman mais experiente porque nós já temos o próprio Damian Wayne confirmado, que é o filho dele, né? Então, ele já tem uma trajetória, inclusive eu acho que em Superman Legacy a existência do Batman já vai ser mencionada. Com certeza o James Gunn pensou nisso, né? Mas o ponto é, os caras são capacitados, como eu disse, Soldado Invernal, Guerra Civil, Guerra Infinita e Ultimato, filmes de super-herói, mais Agente Oculto, também um ótimo filme de ação. Já imaginou eles dirigindo uma cena do Batman contra a Liga das Sombras? Seria muito legal. A Liga dos Assassinos, Liga das Sombras, né? Enfim, seria muito legal de ver. Inclusive o próprio Damian, né? Tem muito material para explorar. Inclusive a questão de flashbacks que a gente pode ter do Batman com outros Robins, porque a Batfamília com certeza já vai estar mais ou menos estabelecida. Então os caras têm o currículo e eles têm toda a competência, todas as qualificações para fazer um ótimo filme do Batman. Pegando tudo isso que eles acertaram e erraram também, eles podem vir mais experientes para a DC e fazer um filmaço, um filme épico e ainda se diferenciando de tudo que já foi feito e inclusive desse universo Elseworlds, né, o universo alternativo do Batman do Matt Reeves.
É o que eu penso. E não vem com essa história de que eles estão virando a casaca, porque não tem isso, tá bom? Não tem essa de virar a casaca, não tem essa de trocar de time. O próprio Jack Kirby é um dos imortais da indústria dos quadrinhos e ele trabalhou tanto na Marvel quanto na DC, tá bom? Então não tem essa de ele tá virando a casaca. É trabalho, é a carreira dos caras e nós gostamos de Marvel e DC, queremos ver coisas de qualidade dos dois universos ou dos dois multiversos, por assim dizer. A única coisa que eu preciso dizer é que por causa dessa repercussão, os irmãos russos se manifestaram nas redes sociais sobre tudo isso e disseram o seguinte, mas não desanima, vamos ver o que eles falaram. Não, nós não vamos dirigir um filme do Batman. Normalmente, gostamos de pegar um personagem pouco conhecido e torná-lo divertido. Mas nos pegaram em um momento em que estávamos tão cansados e não conseguimos pensar em nenhum personagem divertido da DC. Então aqui ele está falando da repercussão da entrevista, né? Dizendo que quando pegaram eles desprevenidos para pensar em um personagem da DC, eles falaram o Batman por ser o favorito deles da infância, mas que eles preferem personagens mais divertidos. Isso aqui é um pouco contraditório. Se o Batman é o personagem favorito da infância, então você curte ele, e ele é divertido. Agora, vir com essa história de que nós gostamos de pegar um personagem pouco conhecido e torná-lo divertido, eu não sei do que ele está falando, porque se você pegar a experiência deles lá na Marvel, eram personagens muito conhecidos e estabelecidos no UCM. O Capitão América, o Homem de Ferro, né, a própria Guerra Civil. Então, eles tentaram tirar o deles ali da reta, mas eu acho que é justamente por não querer ficar em evidência agora. E ele está dizendo, nós não vamos dirigir um filme do Batman neste momento. Ele não está afirmando que nunca vão dirigir, que eles não querem. Ele está falando de como eles reagiram à pergunta, tá? Mas o novo DCU sendo um sucesso, Superman Legacy sendo um sucesso, e eles gostando do James Gunn, o James Gunn gostando deles, se o James Gunn chegar e falar, eu tenho o Batman, The Brave and the Bold aqui para vocês dirigirem, vocês aceitam? Ele com certeza vai falar que sim. Eles, né, com certeza vão falar que sim. Eu tenho certeza e eu acredito que isso vai ser muito bom para o novo universo de si. Mas vamos aguardar as próximas informações e eu quero saber a sua opinião, hein? Você acha que seria legal os irmãos Russo dirigirem esse filme do Batman ou acha que não? Acha que eles têm que encerrar a carreira lá na Marvel e que esse filme tem que dar oportunidade para um outro diretor? Ou quem sabe você tem aí na sua cabeça um diretor que você acha que faria um bom filme do Batman agora dentro do DCU? Comenta aí porque a sua opinião é muito importante, beleza? Não se esqueça de deixar um like, curta o vídeo porque isso ajuda pra caramba. E se inscreva se ainda não for inscrito para sempre ficar por dentro do mundo do entretenimento, filmes, séries, Marvel, DC. Tenho certeza que você vai curtir aqui o nosso canal. Então se inscreva e ative o sininho de notificações, beleza? Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso quadro Notícias Nerd. Um grande abraço e até a próxima.